começo esse vídeo lendo um versículo em Filipenses capítulo 4, onde o apóstolo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Capítulo 4, versículo 13. O apóstolo terminou o assunto que se propusera apresentar no final do versículo 9 deste capítulo e agora está apresentando seus agradecimentos pessoais aos membros da igreja de Filipos por sua bondade para com ele pessoalmente, pela oferta que tinham enviado a ele. Mas o apóstolo não podia fazer isto imediatamente, se envolver em doutrina. Por mais ansioso que estivesse para lhes agradecer, Paulo está ainda mais ansioso por lhes mostrar e mostrar a outros que sua suficiência estava em Cristo. E quer fosse lembrado ou esquecido pelos homens, ele, Paulo, sempre estava completo no Senhor. E é em relação a isto que chegamos neste versículo 13 que eu acabei de citar no início do vídeo. Afirmo que esta é uma declaração assombrosa. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É uma declaração caracterizada ao mesmo tempo por um tom de triunfo e de humildade. Ele parece estar vangloriando, mas se examinarmos esta declaração a fundo, perceberemos que é um dos tributos mais gloriosos e notáveis que ele rendeu ao seu Senhor e Mestre. É uma dessas afirmações paradoxais. A palavra paradoxais, ou paradoxo, quer dizer que são opostas ou opostos, em que este apóstolo parecia se deleitar. De fato, é a simples verdade afirmar que a verdade cristã sempre é essencialmente paradoxal. Ela, ao mesmo tempo, nos exorta a nos regozijarmos e gloriarmos e, no entanto, a sermos humildes e modestos. E não há contradição, porque a glória do cristão não está em si mesmo, e sim no Senhor. Paulo gostava de dizer isto. Vejamos, por exemplo, sua declaração em Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Ele diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou, em outra passagem, ele diz: aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Aqui temos a exortação, por um lado, para nos gloriarmos, sim, mas sempre e somente no Senhor. Ora, esta declaração pertence a esta categoria particular, que talvez a melhor maneira de examinarmos é citar uma outra tradução. A edição revista e corrigida é, de certa forma, bastante correta, mas realmente não comunica a nuance particular de sentido que o apóstolo queria transmitir. Ela diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas sugiro que uma tradução melhor do texto seria: sou forte para todas as coisas naquele que constantemente me infunde força. E isto nos dá o sentido exato. Sou forte ou sou fortalecido para todas as coisas naquele que constantemente me infunde força. Isso nos dá o sentido exato do que temos aí nesse versículo. Sou forte ou sou fortalecido para todas as coisas naquele que constantemente me infunde força. O que o apóstolo realmente está dizendo não é tanto que pode fazer certas coisas, ele mesmo, mas que ele é capacitado a fazer certas coisas, na verdade, todas as coisas, por aquele que lhe infunde a sua força. Em outras palavras, temos neste versículo a explicação completa e final do que Paulo estava dizendo nos versículos precedentes, onde afirma: já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade.
Vimos que nessa passagem o apóstolo estava dizendo que chegar a aprender nem sempre fora capaz de fazer isso. Paulo teve que aprender como viver constantemente em qualquer situação, como ser autossuficiente, como ser independente das circunstâncias e do ambiente. Ele teve que aprender, e na verdade diz que fora iniciado no segredo de como fazer isto. Esse é o sentido das palavras que temos de estou instruído. E vimos algumas dessas formas em que o apóstolo tinha sido guiado. Vimos que ele veio a ter este conhecimento pela experiência, por raciocínio e por argumentação lógica de sua fé cristã, e mediante cultivo de um conhecimento pessoal íntimo do Senhor, olhando para Ele, olhando para o Senhor e seu exemplo grandioso. Entretanto, é aqui neste versículo nesse versículo 13, que nós já citamos, que temos a explicação final e definitiva. O segredo real, Paulo diz, que eu descobri é que sou forte, ou sou fortalecido para todas as coisas naquele que constantemente me infunde a sua força. Essa é a explicação definitiva. E nem preciso lembrar que esse é o ponto ao qual o apóstolo sempre retorna. Paulo nunca desenvolve um argumento sem voltar a isso. Esse é o ponto ao qual ele sempre traz cada argumento e discussão. Tudo sempre acaba e se concentra em Cristo e com Cristo. Ele é o ponto final, ele é o ponto mais alto. Ele é a explicação da existência de Paulo e de toda a sua perspectiva de vida. Essa é a doutrina que ele nos apresenta e recomenda aqui. Em outras palavras, ele está nos dizendo que Cristo é todo o suficiente para cada circunstância, para cada eventualidade e para cada possibilidade. Naturalmente, melhor dizendo, ao dizer isto, ele está nos apresentando aquela que, de muitas formas, pode ser descrita como a doutrina fundamental do Novo Testamento. Ao final, a vida cristã é uma vida, é um poder, é uma atividade. Temos a tendência de nos esquecermos disso. Não é apenas uma filosofia, não é um ponto de vista, não é um ensino ou uma doutrina que adotamos e tentamos pôr em prática. É tudo isso, mas é algo infinitamente mais. A própria essência da vida cristã, de acordo com os ensinos do Novo Testamento, é que ela é um imenso poder que entra em nós. É uma vida, se preferir assim, que está pulsando em nós. É uma atividade, e uma atividade que vem de Deus. O apóstolo já enfatizou isto em diversos lugares desta mesma epístola aos Filipenses. Quero mencionar alguns antes de concluir este vídeo. No primeiro capítulo ele diz que está confiante. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Note o versículo 6 deste capítulo 1. Quero que pensem, Paulo está dizendo, a respeito de si mesmos como cristãos desta maneira. Vocês são pessoas em quem Deus começou a operar. Deus entrou em vocês e está operando em vocês. Isso é o que os cristãos realmente são. Não são apenas pessoas que adotaram uma certa teoria e estão tentando colocá-la em prática. É Deus fazendo algo neles e através deles. Ou então, veja o capítulo 2, versículo 12 e 13. Paulo diz: operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. É segundo a sua boa vontade que Deus está operando em nós tanto o querer como o efetuar, nossos pensamentos mais elevados, nossas aspirações mais nobres,
nossa tendência à justiça vem de Deus. É algo que é trazido à existência em nós pelo próprio Deus. É a atividade de Deus, não nossa. E é por isso que Paulo nos diz no capítulo 3, versículo 10, que sua ambição suprema na vida era conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. O tempo todo ele está interessado nesta questão do poder e da vida. Podemos vê-lo dizendo exatamente a mesma coisa em outras epístolas. Qual é a grande oração de Paulo pelos Efésios? Ele ora para que eles possam conhecer a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Efésios capítulo 1, versículos 19 e 20. Ele continua no capítulo 2, versículo 10, dizendo que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. E não apenas, e não podemos, melhor dizendo, esquecer a grande declaração no fim do capítulo 3. Paulo diz: aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Isso é doutrina típica e característica do Novo Testamento. E se não a captamos, certamente estamos perdendo uma das coisas mais gloriosas a respeito da vida e da posição cristã. O cristão, essencialmente, é uma pessoa que recebeu uma nova vida. A definição favorita de John Wesley do que é um cristão, ele a encontrou num livro de Henry Scougal, um escocês que viveu no século XVII, e no próprio título do livro, onde diz a vida de Deus na alma do homem. É nesse título e neste livro que John Wesley encontrou essa definição. Isto é o que faz um cristão. O cristão não é apenas um homem bom, decente e moral. A vida de Deus entrou nele. Há uma energia, um poder, uma vida nele. E é isto que o torna peculiarmente e especificamente um cristão. E é exatamente o que Paulo está nos dizendo aqui. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Se você ainda não tem esta vida, o Senhor Jesus Cristo disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta vida divina você pode ter. Ele disse mais: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essas palavras do Senhor Jesus estão registradas no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17.